Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui em mais uma questão. Essa agora trata sobre o tema função exponencial, tá? Da Universidade Estadual de Minas. Júlia ficou sabendo em sua aula de ciências que a concentração de antibióticos na corrente sanguínea de um animal decai. Palavra importante, decai exponencialmente e é dada pela função. Ele apresenta para nós aqui uma estrutura, uma função, a estrutura de uma função que a gente percebe claramente tratar-se de exponencial, em que C, zero, é a concentração de antibióticos no sangue do animal no instante em que é aplicado. A segunda observação, uma colônia de bactérias cresce exponencialmente no corpo de um animal que não é submetido a um tratamento. E o número de bactérias em função do tempo t, tá, é dado pela função. Mais uma vez, ele apresenta para a gente agora uma segunda função, também exponencial, mas que agora mostra o crescimento dessa colônia de bactérias no organismo desse animal que não foi submetido ao tratamento, tá? Em que B, zero, é a quantidade inicial de bactérias no corpo do animal. Com relação a essas duas situações, os valores de A e de B são necessariamente. Pessoal, problema bem tranquilo. Ele está aqui abordando o conceito de função crescente e função decrescente. Professor, por quê? Porque é justamente a análise da base, né, de uma função exponencial que vai dizer para a gente se ela é uma função crescente ou se é uma função decrescente. E A e B são exatamente as duas bases das nossas funções aqui. Ele não está preocupado com mais nada, a não ser a análise de quais funções são aqui decrescentes e quais são as características que tornam uma função exponencial crescente e que tornam uma outra função exponencial decrescente. O que diz isso, como eu falei, é a base. Tá? E vamos analisar isso de maneira mais detalhada aqui. Ó. Pessoal, a base de uma função exponencial, eu vou chamar essa base aqui de maneira geral de A. Obrigatoriamente, a base de uma função exponencial tem que ser positiva, ou seja, ela vai ser sempre maior que zero. E uma outra condição que deve ser satisfeita é o fato de a base não poder ser igual a 1. Então, essas são as duas condições necessárias para que a gente tenha a função, a existência de uma função exponencial. Atendida a essas duas condições, qualquer outro número pode ser ou pode aparecer na base de uma função exponencial. Tá? Mas veja, dentre esses números que nós podemos substituir na base, existe um grupo de números que tornam a função exponencial decrescente e o outro grupo torna a função crescente. Quem são esses grupos, professor? Quem são esses conjuntos? Né? Eu trouxe um diagramazinho aqui, que é a reta real, para a gente poder entender isso melhor. Aqui é o zero, aqui é o 1, e como a gente está dizendo, como a gente está discutindo, ó, os valores que podem aparecer na base de uma função exponencial podem ser maiores do que zero. Então, os números maiores do que zero começam aqui próximos ao zero, excluído o zero, por isso a bolinha aberta, e segue. Quando a gente chega aqui no 1, a gente esbarra na segunda propriedade, que é o fato de a base não poder ser igual a 1. E saltando, então, essa, essa restrição, a gente segue aqui com os demais valores reais que podem aparecer na base tranquilamente. Acontece que, a depender do valor que a base assumir, se neste intervalo, neste conjunto ou neste, a função vai ser crescente ou decrescente. E aí, né, a gente já sabe, pelos conceitos, que toda vez que a base de uma função exponencial for um número decimal não inteiro, ou seja, um número que começa aqui com 0, alguma coisa e que seja menor que 1, a função será decrescente. Tá? Então, ela será decrescente se nós observarmos o valor da base, o valor da base entre 0 e 1, certo? Então, aqui ela será decrescente. Por outro lado, se os valores da base forem maiores do que 1, nós estamos diante de uma função crescente. Tá bom? Simples assim, pessoal. Simples assim. E o que o problema quer é exatamente que a gente faça essa análise. Tá? Olha o que ele vai dizendo. Já que a função c de t é uma função que expressa um decaimento, o valor de A tem que estar dentro deste intervalo de 0 e 1. Ora, se o valor de A tem que estar dentro desse intervalo de 0 e 1, o item A já está fora, porque fala do A maior que 1, o item C também está fora, o item B e D ainda estão valendo.
Já a segunda função, que é a função b de t, fala que ela modela uma situação de crescimento exponencial. Ora, então a gente está diante de uma função crescente. Se a função é crescente, o valor da base, ou seja, b, né, que é o valor, é a letra que foi utilizada para representar a base dessa função, b, esse b tem que ser maior que 1. Tá? E onde que nós temos essa combinação correta de resultados? Exatamente na letra b. Então, ok, turma? Questão bem tranquila. Explorou aí o tema crescimento e decrescimento de uma função exponencial. Mas eu vou aproveitar esse item para falar de uma coisa que eu considero bem interessante, que é o seguinte. Ó. Às vezes a gente percebe que uma função, em funções exponenciais, seguinte estrutura. Aqui é só um exemplo, tá? Vezes 2 elevado a menos x. Quem olha para essa função de maneira mais desatenta e tenta classificar ela entre crescente e decrescente, talvez confunda um detalhe. Talvez diga, né, que ela é uma função crescente, já que tem na base um número maior que 1. De fato, 2 é um número maior que 1. Acontece, turma, que aqui, junto à base, né, ou junto ao x, acompanhando aqui o x, nós temos esse sinalzinho de menos. E há uma propriedade na potência que diz o seguinte, eu vou inclusive trazer essa base para cá para a gente analisar de maneira mais detalhada. Eu vou inclusive escrever ela de uma forma bem conveniente, que é essa aqui. A gente não usa essa escrita porque não há necessidade de dividir um número, né, inteiro por 1. Não há necessidade de dividir um número real por 1. Mas eu vou escrever isso da seguinte maneira, né? Menos x. Vou abrir essa conta aqui, ó, e vou escrever novamente como 1 sobre 2 elevado a menos 1 elevado ao x. O que eu fiz aqui foi simplesmente, né, aplicar algumas propriedades da potência. Nesse caso aqui, elevado a x. Né? Esse menos 1 ele multiplica o x e aí a gente cai nesse caso. Agora vamos olhar aqui o que está acontecendo dentro do corchetes. Né? Dentro do corchetes. Esse sinal negativo, atendendo a uma propriedade da exponencial, esse expoente negativo tem a capacidade, né, tem a propriedade de fazer uma inversão na base da potência. Ou seja, o que nós temos aqui é 1 sobre 2. O fato de aparecer o expoente negativo vai inverter essa base. Nós vamos ter o quê? O 1, nós temos o 2 sobre 1, vamos ter o 1 sobre 2. E, como esse número, esse sinal negativo, ele girou a base, é basicamente esse o papel dele, o expoente ficou positivo, 1. Como esse 1 vai multiplicar o x lá na frente, nós vamos ter um x, que nem precisa representar. Então veja, pessoal, se a gente olhar com detalhe, com cuidado para esta função aqui, ó, ela não é uma função crescente, por mais que a base aparentemente seja um número maior que 1. Tá? Então tome cuidado com isso, porque o sinal negativo costuma fazer essa inversão na base, e às vezes o examinador coloca lá, né, no expoente, o sinal negativo, para não ter que escrever, por exemplo, uma base em forma de fração. E ele simplesmente muda essa base, joga o sinal negativo lá para junto da variável, e a função, olhando assim de maneira mais descuidada, parece ser crescente, quando na verdade trata-se de uma função decrescente, tá bom? Então fique atentos com esse detalhe aí, a questão que é bem tranquila, mas tem aqui essa observação que eu julgo bem pertinente, tá ok? Então, até a próxima questão.